E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu trago os filmes que marcaram a minha infância. Aproveitando aí o Dia das Crianças, hoje vamos falar daqueles filmes que eu assistia quando molecote e que tanto me marcou e que eu carrego comigo até hoje, logo após a vinheta. Pois bem, como eu disse, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma pequena listinha com 7 filmes que me marcaram muito na minha infância e que eu acabo revendo eles até hoje porque de alguma maneira ele tem um valor sentimental, eu tenho um apego, tenho uma nostalgia, eu sou do tipo saudosista. Pra mim os meus filmes favoritos ali são dos anos 80, dos anos 90, então é impossível não trazer esse tipo de pauta aqui pro canal, ainda mais aproveitando aí o Dia das Crianças. Mas vamos logo começar essa lista então, e o primeiro filme dela é o filme Nós Somos os Campeões, né, que na verdade é uma trilogia, né, tem o D2, Nós Somos os Campeões, D3 e tal, e eu vou falar da trilogia como um todo, porque eu acho que vale ser citada aí como se fosse uma história só, porque eu sempre acompanhei os 3 filmes. Algumas franquias tinham o azar das emissoras de TV passarem apenas um filme ou 2 e ficarem sempre faltando um ou outro, mas essa franquia em especial, o SBT passava todos os filmes e isso ajudou bastante a poder assistir os 3 e ver aqueles personagens em 3 tempos diferentes de suas vidas, né? E pra quem não sabe, Nós Somos os Campeões tem ali o Emílio Esteves como fio condutor da história, e ele é um cara que era um ex-jogador de hóquei, ele tinha ido pra carreira de direito, um dia ele foi preso dirigindo bêbado e tal, teve um pequeno acidente bêbado, e a pena dele foi prestar serviço comunitário, e como ele já tinha ali um passado com o hóquei, já tinha sido jogador, eu acho que era semi-profissional se eu não me engano, acabaram mandando ele ali cuidar de um time de garotos da mesma localidade em que ele cresceu, e chegando lá, ele no começo tem aquela resistência, como todo filme que tem esse tipo de história a gente imagina, né? Ele tem aquele tipo de resistência, vai lá fazer o que tem que fazer para poder terminar logo as horas que ele tem que pagar pro governo, mas logo ele vai se apegando aos garotos. Os garotos são demais, os garotos são incríveis, cada um especial ao seu modo, e ele começa a se apegar àquele time, ele começa a se apegar novamente ao hóquei que ele tinha deixado guardado lá no passado dele, e a partir dali eles começam a participar de torneios e tal. No segundo filme eles chegam a participar de um torneio a nível mundial, eles já são adolescentes já no segundo filme. Tem o terceiro filme que eles vão para uma escola particular, ganham bolsa lá e tem que jogar contra o time dos caras mais velhos que eram muito fortes. Então esses 3 filmes fazem bem ali a passagem do tempo dos personagens e como os garotinhos do primeiro filme se tornam homens e como o esporte ajudou eles a se tornarem esse tipo de pessoa, e como a volta do esporte na vida do Gordon Bombay, que é o personagem do Emílio Esteves, também trouxe ele de volta para a humanidade, né, que ele estava vivendo já um caminho tortuoso, fazendo algo que ele não gostava e que ele não tinha mais prazer. E o que mais me marcava nesses filmes era sem dúvidas ver aqueles garotos jogando hóquei. Hóquei aqui no Brasil não é algo que esteja no nosso dia a dia, e sempre foi um esporte que eu gostava de admirar, eu sempre gostei de filmes que tinham hóquei, e justamente por ter crescido junto com esses garotos, né, ao mesmo tempo que os filmes saíam, eu acabei me apegando muito a ele e também acabei pegando um certo gosto, posso assim dizer, por hóquei. Hoje em dia quando eu tô à toa em casa e tá passando algum jogo de hóquei na TV, eu acabo assistindo e sempre me remete aos Nós Somos os Campeões. E agora em segundo lugar, o filme Te Pego Lá Fora. Sim, você pode estar estranhando, como que um filme desse tipo pode ter marcado a minha infância? Pois é, antes de eu ter uma adolescência em que eu era um garotinho meio rebelde, eu sofri muito bullying no colégio, muito. Tinha um garoto em especial que ele praticava bullying comigo diariamente, a ponto de eu pedir pra professora deixar eu sair mais cedo da sala porque eu não queria encontrar com ele na saída. Eu dava um jeito de terminar as tarefas, de terminar os trabalhos na sala de aula mais rápido para os professores me liberarem para eu poder vazar embora correndo pra casa, porque eu não queria ter o desgosto de encontrar com esse cara na saída do colégio, porque era uma pressão psicológica muito grande, e não ficava só na pressão psicológica, ele partia ali também pra vias de fato, né, da agressão ali física. Não nada demais assim, não nada assuntuoso, né, não nada tão forte, mas ele me deixava muito constrangido na frente das pessoas, então isso foi criando aquele monstro na minha cabeça. Mas aí um determinado dia eu tava assistindo o Te Pego Lá Fora, não era a primeira vez que eu vi o filme inclusive, mas um determinado dia eu tava assistindo esse filme e eu olhei e falei, cara, se o Jerry Mitchell conseguiu enfrentar o Buddy Revell, eu posso conseguir resolver meu problema, eu posso conseguir tirar esse elefante branco aí da sala. E foi o que eu fiz no dia seguinte no colégio. Quando o moleque veio, eu usei assim um pouco da inspiração que veio do Te Pego Lá Fora para poder resolver o meu problema. O moleque veio para me bater, eu simplesmente dei uma maneira ali de desviar, derrubá-lo, dei um pequeno golpe rápido nele assim, nada demais.
e apontei o dedão na cara dele e falei, olha, aqui não, aqui acabou, para, chega, já deu, porque na próxima o trem vai feder pro seu lado. E aí isso acabou resolvendo o meu problema, sabe? Foi mais simples do que eu imaginava. O cara não era lá grandes coisas, era só um monstro que estava criado na minha cabeça e que eu carregava isso comigo. E o dia que eu resolvi me impor, com inspiração desse filme Te Pego Lá Fora, que inclusive tem rebobinando dele aqui no canal, é só clicar aqui no iCard aqui que eu falo melhor do filme, pra quem ainda não viu. Então acabou aí essa história servindo de inspiração para eu resolver um problema da minha infância. Em terceiro lugar, o filme Os Goonies, né? Inclusive, eu vou falar dele aqui amanhã no canal. Vai ter um rebobinando sobre os Goonies, já queimando pauta aí, ó. Já falando pra vocês, amanhã vai rolar um rebobinando, onde eu vou me aprofundar mais no filme. Então amanhã, quando sair o filme, vai estar aparecendo aqui no iCard também o rebobinando sobre os Goonies. Mas não é porque eu vou falar dele amanhã que eu tinha como deixar ele de fora dessa lista, porque não tinha. Os Goonies fizeram parte da minha infância. Quando eu não tava na sala de aula, quando eu não tava fazendo meu dever de casa ou na frente da TV assistindo meus desenhos, cara, eu tinha uma turminha de amigos em que a gente fazia algumas aventurinhas, vamos assim dizer. A gente entrava em lotes baldios, em casas abandonadas e tal, e era a nossa maneira de se divertir de alguma maneira. Sem dúvidas alguma, os Goonies era ali uma das nossas maiores inspirações. Era aquela turma de amigos que cresceram juntos, que estavam ali quase que diariamente juntos, que sempre gostavam de se ver, que se importavam um com o outro e que gostavam de sempre estar do lado um do outro, principalmente se fosse em algum momento ali de descoberta de alguma coisa, em alguma aventura, desbravando alguma coisa misteriosa que na cabeça da criança é muito maior do que realmente é. Então os Goonies aí serviram muito de inspiração pra mim, pra minha turma de amigos de quando eu era criança. E eu não vou me alongar mais nele porque amanhã vai ter vídeo aqui sobre os Goonies, então vocês voltam aqui amanhã pra ver eu falando um vídeo inteirinho só sobre os Goonies, beleza? E já pegando o embalo aí dos Goonies, eu acho que no quarto lugar eu posso colocar o filme Conta Comigo. E lembrando que essa lista ela não tá em ordem de preferência, galera. Não tá falando, o último e o primeiro são o que eu mais gosto, o que eu menos gosto. Ou então o que mais teve importância, o que menos teve importância, não. Eu só fiz a listinha com os filmes aí, fora de ordem mesmo, e tô aqui falando pra vocês, até porque eu nem tenho pauta, nem fiz nada. Eu só tô lembrando dos filmes de cabeça pra poder falar aqui. E o Conta Comigo, ele vem ali na mesma pegada dos Goonies, apesar de ter um pouco mais de drama na sua história, ter um pouco mais de camadas, né? Ele vai um pouco além da aventura infantil que os Goonies propõem, mas o Conta Comigo, para quem não sabe, ele é uma história que é baseada num conto do Stephen King, né? Do livro As Quatro Estações, se eu não me engano. Acho que o Conta Comigo, ele é do conto de outono, e para mim é uma das melhores adaptações que eu já vi de uma obra do Stephen King. É uma história que traz um grupo de garotos, cada um com seus problemas particulares, só que quando eles estão juntos, esses problemas parecem não serem tão grandes assim. A amizade deles sobrepõe as dificuldades do dia a dia de cada um, e eles acabam descobrindo que um outro jovem um pouco mais velho que eles tinha falecido e que o corpo dele estava na floresta a não sei quantos quilômetros de distância de onde eles estavam. Então cada um resolve mentir para os pais e partem lá para poder encontrar esse corpo, ligarem ali para algum jornal e tal, para eles ficarem famosos, serem reconhecidos por terem sido os garotos que encontraram o corpo desse garoto que estava desaparecido. E cara, é que assim como os Goonies é uma aventura infantil, você vê esses garotos se desdobrando para conseguir bater de frente ali com todas as desventuras, todos os incidentes, os obstáculos que eles encontram nos caminhos, e como a força da amizade é muito importante, né? E é um filme que ele tem um narrador off também que conta a história, né? Que é inclusive um dos garotos, que ele é o fio condutor de tudo, né? O Gord. E tudo acontece ali na visão dele, a história é contada através dele, que acaba se tornando um grande escritor. Eu acho que é meio que um alter ego do Stephen King. Eu acho que tem muito ali da história da infância do Stephen King nesse filme, nessa história, e você consegue enxergar traços do escritor nesse protagonista da história. Mano, que filme sensacional, que filme lindo, que filme às vezes até poético. E se por acaso você ainda não viu, Conta Comigo, apesar dele ser lá dos anos 80, vale ainda a pena você pegar pra assistir. É um filme que envelheceu muito bem, é um filme que tem uma história muito bacana, e é um filme que, apesar de ter crianças como protagonistas, ele traz uma reflexão muito forte. Confere, vale muito a pena. Eu acho que agora eu vou citar, assim como eu fiz com Nós Somos os Campeões, eu vou dar uma peladinha e eu vou falar sobre não só um filme, mas vários filmes, né, que foram os filmes dos Trapalhões. Eu vou falar da filmografia deles como um todo, como se fosse um filme só, porque na minha cabeça fica guardado como se fosse uma coisa só. Dá pra vocês entenderem, né? Eu sei que são várias histórias separadas, depois de mais velho eu assisti, eu sei determinar qual filme é qual história é qual filme tem o elenco completo dos Trapalhões, qual filme não tem o elenco completo dos Trapalhões, mas pra mim a minha memória afetiva é de que
que é um filme dos Trapalhões e eu gostaria de citar ele aqui no vídeo dessa maneira. Eu cresci assistindo os Trapalhões, tive a oportunidade de ver alguma coisa deles no cinema, sempre locava os filmes quando saía. Eu acho que eu cheguei a assistir a filmografia deles todas. Eu gosto bastante, assim como eu gosto de Mazzaropi, mas não é o tema do vídeo de hoje. Eu gosto bastante da filmografia dos Trapalhões e eu sempre gostei da maneira como eles gostavam de recontar algumas histórias. Tirando os filmes que eram histórias deles mesmos, histórias próprias, eles fizeram várias sátiras dos outros filmes, como Star Wars, como O Mágico de Oz, O Alto da Compadecida, e eu sempre gostei muito desse tipo de trabalho deles e era muito divertido ver aqueles quatro que eu cresci assistindo, eu cresci lendo, eu tinha vários gibis dos Trapalhões, então eu via eles na televisão diariamente, também na série que eles tinham, então eles fizeram parte da minha infância com certeza, cara. Era gibi, era série de TV, era filme, era tudo, e os Trapalhões marcaram muito, muito, muito a minha infância. Acho que das grandes influências que eu tenho de humor na minha vida, os Trapalhões com certeza estão figurando ali dentre as mais, ali dentro um top 5, top 3 tranquilamente. Agora chegou a vez do filme O Meu Primeiro Amor, cara. Não tem como falar nada, né? O próprio nome do filme já entrega, né? Apesar de que a tradução aqui no Brasil deu uma zoada, né? Porque o filme teve continuação e depois ficou Meu Primeiro Amor 2, né? O nome do filme original My Girl, Minha Garota, com Anna Chlumsky e Macaulay Culkin, cara. Macaulay Culkin que tava naquela época em que tudo que ele tocava virava ouro, né? Tudo que ele fazia ia muito bem de bilheteria. Ele era o queridinho da América naquela época. E ele faz ali aquele garoto tão simples, tão doente e tal, em contraponto ali com a Veida, né, que é a personagem principal da história, que é uma menina mais ativa, uma menina guerreira, uma menina que todo dia quer fazer alguma coisa diferente, uma menina que lida com seus problemas familiares diariamente, mas que ao mesmo tempo traz para si essa coisa de buscar a felicidade, de buscar a sua realização. Os dois acabam criando um laço, uma amizade muito bonita, chega a ser ali esse meu primeiro amor, como o título aqui no Brasil entrega, e é uma coisa muito bonita, cara. Quando você é criança, você assiste um filme desse jeito, você fica com expectativas. Então esse filme era um filme que mexia muito comigo e eu sempre quis encontrar a minha Veida, sabe? Quando eu era moleque eu ficava, pô, será que eu vou encontrar uma Veida pra mim? Será que eu vou encontrar alguma amiguinha, alguma menina que se encaixe tão bem comigo a ponto de ter algumas aventuras comigo, seja brincando, né, como eles tinham, as aventuras de desbravar alguns locais, ou seja, na questão de descobrir o amor e tudo mais. Então, sem dúvidas, O Meu Primeiro Amor aí foi um filme que me marcou muito, muito, muito. E agora, por último, mas não menos importante, o filme Rambo. Cara, Rambo. Eu tive uma infância diferenciada. Enquanto muitas pessoas ficam citando os filmes da Disney, as animações da Disney que eles assistiram quando criança, eu, por exemplo, vi pouquíssimas animações da Disney quando criança. Vocês podem ter percebido, até porque não tem nenhuma aqui nessa minha lista, né? E eu assisti muito filme que passava na TV e não passavam tantas animações assim da Disney na TV nessa época. Eu não sei porquê. Ou se passavam, coincidia de eu não estar assistindo no dia. E eu cresci muito assistindo Rambo, cara. Hoje em dia, o meu gênero favorito de filme é ação, apesar de gostar de vários outros gêneros, meu gênero favorito ainda é ação. Eu cresci assistindo esses brucutus fazendo filme ali nos anos 80 e nos anos 90, e Rambo pra mim foi o personagem mais marcante. Hoje em dia, se eu for falar como um cara adulto que sou, eu vou falar do Rocky Balboa, que é também do Stallone. Mas quando criança, o Rambo foi o personagem que mais me marcou, porque eu gostava de ver como aquele cara conseguia resolver aquelas situações todas com tão pouco, e como me chamava a atenção alguns problemas já, sabe, da guerra e tudo mais. Eu não tinha o discernimento para poder ter uma reflexão mais aprofundada acerca do assunto, mas eu já ficava meio tocado com os dramas que o Rambo vivia no decorrer dos filmes. E então Rambo encerra essa lista, acho que com chave de ouro. Eu vou falar dessa franquia Rambo aqui no canal muito em breve. Eu e o Arthur vamos gravar um vídeo sobre a franquia como um todo, inclusive citando aí o 5º filme da franquia, que deve sair no ano que vem. O Stallone já tá ali em período de produção dele, mas Rambo sim, foi um dos heróis da minha infância, sem dúvidas alguma. Eu cresci muito assistindo esse cara. É o cara que conseguiu derrotar a força policial de uma cidade com a faca na cintura, o cara que conseguiu resolver um problema da guerra do Vietnã com arco e flecha, saca? Eram coisas bizarras, coisas absurdas. São coisas que a gente sabe que na vida real não acontecem, mas que na mente de um garoto era todo um universo a ser explorado, era todo um universo que crescia aos olhos e que sim, mexia comigo e me deixava atiçado, me deixava, uau, que filme foda e tal, que fazia eu ficar com os olhos brilhando assim. Dali veio a minha paixão pelos filmes de ação, sem dúvidas.
Bem, galera, essa foi uma listinha pequena, eu poderia citar vários outros filmes aqui, mas eu não queria me alongar demais, eu não queria que esse vídeo ficasse tão extenso, apesar de já ter ficado um pouquinho. Mas esses foram alguns filmes aí que marcaram tanto a minha infância. Espero que vocês gostem de alguns desses filmes, eu não sei se dá pra gostar de todos, ou se der pra gostar de todos, ótimo. Façam esse exercício aqui também, aqui embaixo nos comentários, você que tá assistindo esse vídeo, diga pra mim alguns filmes que marcaram sua infância, algum filme que você lembra de ter assistido quando criança, que até hoje você gosta de rever, ou então que você tem uma memória muito bacana, muito legal, muito afetiva por ele na sua cabeça. E vamos fazer esse exercício, acho que é legal, vale a gente relembrar de vez em quando. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixem seu like aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, porque ajuda demais. Se possível, ativa aquele sininho que fica do lado do botão de se inscrever, porque isso fará com que o YouTube te avise quase sempre que tiver vídeo novo por aqui, né? E agora nesse mês de outubro tá rolando vídeo todos os dias, tá rolando o Vedo por aqui, né? Vídeo todos os dias de outubro até o dia 31. Tá sendo bastante trabalhoso, mas eu tô gostando muito de produzir esse conteúdo. Espero que vocês ajudem curtindo a fanpage, compartilhando o vídeo para quem você sabe que gosta de cinema. Eu vou ficando por aqui, foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão, galera. Tchau!